O milagre que mudou a vida de Kelly, da dor à vitória nos braços de Deus. Kelly tinha apenas 9 anos quando os médicos fecharam o diagnóstico com uma frase que pareceu uma sentença de morte: distrofia muscular de Duchenne, progressiva e sem cura. Sua mãe, Dona Maria, ouviu aquelas palavras como um golpe no peito. A doença, que afeta principalmente meninos, faz com que os músculos se degenerem pouco a pouco, tirando a capacidade de andar, respirar e, finalmente, de viver. Os médicos deram a Kelly no máximo mais 10 anos e mesmo esses, com sofrimento. A menina, que antes corria pelo quintal de casa em Goianinha, no Rio Grande do Norte, começou a tropeçar com frequência. Subir escadas virou um desafio. Levantar os braços, uma luta. Aos poucos, a alegria de Kelly foi se apagando. Ela via as outras crianças brincando e sentia uma dor que não era só física. Mãe, por que eu não posso ser normal? Perguntava, com lágrimas nos olhos. Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chorava em silêncio, sem respostas. Foi numa tarde de domingo, quando uma vizinha chamada Teresa bateu à porta, que tudo começou a mudar. Teresa, uma irmã da Igreja Universal do Reino de Deus, havia notado a tristeza da família e, com um sorriso firme, disse: Maria, Deus não quer ver sua filha assim. Venha comigo hoje à noite. Lá, Jesus opera milagres. Dona Maria hesitou, já havia ido a outras igrejas, já havia rezado, já havia chorado diante de santos. Mas algo na voz daquela mulher a tocou. Vou, respondeu, segurando a mão de Kelly. A primeira visita, o encontro com a fé que move montanhas. Quando entraram na Igreja Universal, Kelly sentada na cadeira de rodas que agora precisava usar, o que mais a impressionou não foi o prédio ou os bancos, mas o clima de fé que parecia pairar no ar. Hinos de adoração ecoavam, e as pessoas oravam com lágrimas, mãos levantadas, como se estivessem falando diretamente com Deus. Um pastor se aproximou, colocou a mão no ombro de Dona Maria e perguntou: Irmã, o que você busca aqui hoje? Ela, com a voz embargada, contou tudo. O pastor então olhou para Kelly, sorriu e disse: Hoje, Jesus vai te tocar. Você vai sair daqui diferente. Naquele culto, Kelly ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, um momento em que todos se unem em fé, clamando pelo impossível. O pastor falava sobre a importância de quebrar as maldições com orações fortes, de libertação através do sangue de Jesus. Ele mencionou campanhas de fé, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde muitos haviam recebido curas. Deus não muda, Ele ainda faz milagres, gritava o pastor, enquanto as pessoas respondiam com amém. No final do culto, houve a fogueira santa, um momento de oração intensiva, onde os pastores impunham as mãos sobre os enfermos. Quando chegou a vez de Kelly, o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade: Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Saia desse corpo, espírito de morte. Os músculos de Kelly são restaurados agora. Kelly sentiu algo estranho, um calor percorreu suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela não entendeu, mas algo dentro dela disse: Isso é Deus. A batalha da fé, entre a dúvida e o milagre. Nos dias seguintes, Dona Maria e Kelly passaram a frequentar a igreja todos os dias. Participaram da vigília de oração na sexta-feira, onde centenas de pessoas clamavam juntas até de madrugada. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta e que dízimo e ofertas eram parte da obediência que abre as portas do céu. Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, começou a separar seus dízimos com fé. Deus, eu te dou o pouco que tenho, confio que tu me darás o muito que preciso, dizia, enquanto depositava o envelope no altar. Kelly, por sua vez, começou a declarar sua cura. Toda manhã, antes de sair da cama, ela repetia: Eu estou curada em nome de Jesus. Meus músculos são fortes. Alguns dias eram difíceis, ela ainda sentia fraqueza, ainda precisava de ajuda para se movimentar. Mas o pastor sempre lembrava: a fé não é sentir, é crer mesmo quando não vemos. Um domingo, durante o culto de libertação, o pastor fez um chamado especial: Quem aqui precisa de um milagre urgente, venha ao altar. Dona Maria levou Kelly, que dessa vez sentiu uma determinação diferente. Enquanto o pastor orava, ela começou a se mexer na cadeira, como se algo a puxasse para cima. De repente, com lágrimas nos olhos, Kelly segurou os braços da cadeira e se levantou. No início, foram apenas alguns segundos. Suas pernas tremiam, mas aguentaram.
A igreja inteira gritou, as pessoas correram para abraçá-la. O pastor, emocionado, exclamou: Glória a Deus! Esse é o poder da fé. Kelly não andou perfeitamente naquele dia, mas algo havia mudado e ela sentiu que a cura havia começado. O milagre completo, a vitória que ninguém podia explicar. Nas semanas seguintes, Kelly continuou frequentando as campanhas de fé. Uma delas, a campanha do óleo de Israel, onde os fiéis ungiam suas casas e seus corpos com óleo consagrado, foi decisiva. Toda noite, Dona Maria passava o óleo nas pernas da filha e orava: Senhor, completa o que começaste. Até que, num sábado de manhã, Kelly acordou e pôde se levantar sozinha. Sem dor. Sem fraqueza. Ela chamou a mãe, que entrou correndo no quarto e caiu de joelhos ao ver a filha andando correndo pelo corredor. Mãe, eu estou curada. Eu estou curada, gritava Kelly, pulando de alegria. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que a degeneração muscular havia parado. Alguns músculos, antes atrofiados, estavam se regenerando. Isso não tem explicação científica, disse o neurologista. Mas Dona Maria sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus. No domingo seguinte, Kelly subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme e os olhos brilhantes, ela contou como Deus a havia curado. Eu pensava que não tinha mais esperança, mas Deus mostrou que Ele é maior que qualquer doença. Se você está sofrendo, não desista, creia, porque Jesus ainda faz milagres. A igreja explodiu em glórias, e muitas pessoas, ao ouvirem sua história, se renderam a Cristo naquele dia. A lição que ficou: fé é a chave que abre o impossível. Hoje, Kelly tem 13 anos e vive como qualquer adolescente, corre, dança, brinca com os amigos. Mas ela e Dona Maria nunca esquecem de onde vieram. Todas as semanas, elas estão na Igreja Universal agora não mais como suplicantes, mas como guerreiras da fé, incentivando outros a crer. Dona Maria aprendeu que a prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é paz, é ver a filha viva e feliz. Kelly entendeu que Deus não escolhe quem vai abençoar pela nossa força, mas pela nossa fé. E ambas sabem que o milagre não veio por acaso, veio porque elas não desistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você está lendo esta história e pensa que seu problema é grande demais, lembre-se de Kelly. Lembre-se de que na Igreja Universal, Deus opera o impossível. Não importa o que os médicos digam, não importa o que a lógica diga, quando a fé encontra a unção de Deus, milagres acontecem. E a maior lição de todas: Deus nunca falha. Nunca. Hoje, quem entra na Universal daquela região e vê Dona Maria e Kelly lado a lado no altar, levantando as mãos em gratidão, não imagina o inferno que elas já enfrentaram. Mas elas sabem. E é por isso que o choro delas não é de tristeza, é de uma alegria que só quem foi tirado do vale da sombra da morte entende. Kelly, que antes mal conseguia se arrastar até o banco da igreja, agora corre pelos corredores do templo distribuindo abraços e palavras de esperança. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, ela repete, como um refrão que brota do fundo da alma. Sua barriga, antes inchada pela doença, hoje é saudável, e os exames que antes mostravam um quadro sem solução agora trazem apenas uma palavra: normal. Os médicos, os mesmos que tinham dado o veredito final, hoje olham para ela com espanto, balançando a cabeça. Não tem explicação científica, dizem. Mas Kelly sorri e responde: não precisa. Deus não precisa de explicação. Dona Maria, que já pensou em desistir de tudo quando viu a filha definhando, hoje é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela traz consigo não só a Bíblia, mas também um caderninho onde anota cada testemunho, cada promessa cumprida. Eu guardo isso para quando a fé de alguém estiver fraca, explica. E não é raro vê-la puxando uma irmã de mão na hora da oração, sussurrando: segura na minha fé, minha filha. Deus já está trabalhando no seu caso. As duas viraram referência na igreja. Muitas pessoas que chegam desesperadas com doenças, dívidas, famílias destruídas procuram elas primeiro. Como vocês conseguiram? Perguntam. E a resposta é sempre a mesma: nós não desistimos. Mesmo quando a dor era grande, mesmo quando o choro não deixava a gente enxergar, a gente voltou. Porque na Universal, a gente aprende uma coisa: Deus não muda a situação enquanto a gente não muda a atitude. E não é só a vida delas que mudou. A história de Kelly se espalhou,
e hoje até pessoas de outras cidades vêm até aquela igreja buscando o mesmo milagre. Em um culto recentemente, uma mulher chegou com um filho nos braços, chorando. O menino, de apenas 4 anos, tinha um tumor raro, e os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer. Ao ver Kelly, a mãe se ajoelhou aos seus pés. Me diz que tem jeito. Me diz que meu filho vai viver. Kelly não hesitou. Pegou a criança no colo, fechou os olhos e começou a orar com uma autoridade que só quem já foi curado tem. Senhor, o mesmo Deus que me curou é o Deus que vai curar este menino, declarou. A igreja inteira se uniu à oração, e o choro da mãe se misturou aos clamores dos fiéis. Uma semana depois, a mulher voltou, mas desta vez, não era com lágrimas de desespero. Os exames do filho tinham mostrado uma redução surpreendente no tumor. Os médicos não entendem, ela gritava, abraçada em Kelly. Eles disseram que é inexplicável. Kelly sorriu, com os olhos brilhando. Para Deus, nada é inexplicável. Ele só estava esperando a gente crer. E assim, o ciclo continua. Cada milagre gera outro. Cada testemunho fortalece a fé de alguém. Dona Maria e Kelly não são mais apenas mãe e filha, elas são prova viva de que, quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve não só a cura, mas um propósito. Hoje, elas não vivem mais para si mesmas. Vivem para mostrar ao mundo que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé na Igreja Universal nunca se apaga. Se você está lendo isso e sente que sua batalha é sem saída, ouça o que elas diriam: vem. Não importa como você está. Não importa o que você fez. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se você der um passo em direção a Ele, Ele vai correr para te abraçar. Porque no final das contas, a maior verdade que Dona Maria e Kelly aprenderam é esta: milagres não são exceção na Igreja Universal. São a regra para quem crê. Naquela mesma semana, enquanto Dona Maria e Kelly compartilhavam seu testemunho no altar da Universal, do outro lado da cidade, um homem chamado Seixas ouvia tudo pela rádio. Ele estava no fundo do poço. Desempregado há 2 anos, com dívidas que não acabavam mais e uma depressão que o deixava acamado por dias, ele já tinha perdido até a vontade de viver. Deus não se importa comigo, pensava, enquanto apertava o botão do rádio para mudar de estação. Mas algo na voz de Kelly o fez parar. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele: não importa como você está. Seixas não sabia explicar, mas sentiu um calor no peito. Lembrou-se da mãe, que anos atrás frequentava a Universal e sempre falava dos milagres que via. Será que ainda dá tempo para mim? Murmurou. Com as últimas forças, levantou-se do sofá, tomou um banho e foi até a igreja mais próxima. Não tinha roupa boa, não tinha dinheiro para oferta, não tinha nem esperança, só uma dor tão grande que já não cabia mais dentro dele. Quando entrou, o pastor estava justamente falando sobre a história de Dona Maria e Kelly. Deus não olha para suas condições, mas para sua disposição, disse o homem de Deus, apontando para Seixas sem nem conhecê-lo. Foi como um choque. As lágrimas vieram sem aviso, e ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor. Não conseguia nem rezar direito, só balbuciava: me ajuda, Senhor. Eu não aguento mais. O pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foi uma oração de guerra, como se estivesse arrancando algo das mãos do inimigo. De repente, Seixas sentiu uma paz tão forte que parecia física, como se alguém tivesse tirado um peso de 100 quilos das suas costas. Quando abriu os olhos, o pastor sorria: Deus acabou de te dar um recado. Amanhã, às 9 horas, você vai estar trabalhando novamente. Seixas queria acreditar, mas o medo ainda coçava. Como, pastor? Não tenho nem currículo atualizado. O homem de Deus apenas respondeu: Deus não precisa do seu currículo. Ele tem o seu plano. E foi exatamente assim. No dia seguinte, enquanto tomava café, recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho, que há anos não falava com ele. Seixas, lembra que você me ensinou a mexer naquela máquina? Pois é, a empresa precisa de alguém urgente para esse cargo. O salário é bom, e se você quiser, o emprego é seu. Ele não tinha nem se candidato. Hoje, Seixas não só recuperou a dignidade como virou supervisor na empresa. Mas o maior milagre não foi o emprego, foi a transformação por dentro.
Ele, que antes amargurava a vida trancado em casa, agora é um dos primeiros a chegar na igreja para servir. Eu achava que Deus tinha me abandonado, mas na verdade, Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo, conta, com os olhos brilhando. A Universal não é só um lugar de milagre, é um lugar de recomeço. E assim, como Dona Maria, Kelly e agora Seixas, mais uma vida se juntou à corrente de testemunhos que provam, na Igreja Universal, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, doente ou sadio, cheio de fé ou cheio de dúvidas. O que importa é a decisão de chegar. Porque quando você coloca os pés naquele chão, o céu se mexe. E o impossível? Bem, o impossível é só o ponto de partida para Deus mostrar que Ele é Deus. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação é sem jeito, lembre-se, o milagre de Seixas começou com um simples vou tentar. O de Dona Maria, com uma oração desesperada. O de Kelly, com uma mãe que não desistiu. Qual vai ser o seu primeiro passo? A porta da igreja está aberta. E do outro lado, tem um Deus que já está de braços abertos, esperando só por você. No mesmo dia em que Seixas deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana Clara entrou na Universal pela primeira vez. Ela não tinha vindo por fé, mas por desespero. Há 3 anos, seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, sofria com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As crises eram tão fortes que o menino já tinha parado de andar e mal conseguia falar. Os exames mostravam que seu corpo estava se deteriorando sem explicação. Os médicos davam poucas esperanças. Prepare-se para o pior, disseram. Ana Clara era católica, mas nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Até que uma vizinha, depois de ouvir seus choros no corredor do prédio, lhe falou com firmeza: minha filha, você já tentou tudo, menos Deus. Vai na Universal. Lá, eles oram com fé. Ela aceitou o endereço mais para não ouvir mais conselhos do que por crença. Mas naquele domingo, com Lucas nos braços, fraco e pálido, ela entrou. Mal passou pela porta, uma obreira se aproximou com um sorriso que pareceu genuíno. Deus te trouxe aqui hoje, minha irmã. Não foi à toa. Ana Clara quase respondeu com ironia, mas olhando para o filho, só balançou a cabeça. Na reunião, enquanto o pastor falava sobre a cura de um paralítico na Bíblia, ela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Como podia se sentir calma no meio daquele caos? No final, o pastor chamou quem precisava de um milagre. Ana Clara levantou a mão tremendo. Quando o homem de Deus impôs as mãos sobre Lucas, ela sentiu o corpo do menino estremecer. Não foi um espasmo de dor, mas algo diferente. O pastor orou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo purifica cada célula deste corpo. Ana Clara fechou os olhos, apertando Lucas contra o peito, e começou a chorar sem fazer barulho. Naquela noite, Lucas dormiu sem crises pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou com um susto. O menino estava sentado na cama, brincando com um carrinho. Mãe, eu tô com fome, disse ele, claro, sem a voz arrastada de antes. Ela caiu de joelhos. Não era possível. Mas era. Os exames que fizeram na semana seguinte deixaram os médicos boquiabertos. Todos os indicadores da doença haviam sumido. Isso não tem explicação médica, admitiu o neurologista. Ana Clara sorriu. Eu sei. Tem explicação divina. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja enquanto Ana Clara serve no departamento de crianças. Ela conta que, no dia do milagre, não teve dúvida, foi Deus quem a escolheu, não o contrário. Eu entrei lá sem fé, só com dor. Mas ele não esperou eu estar pronta. Ele agiu primeiro. E é assim que a Universal segue, um lugar onde Deus não espera a gente se arrumar para abençoar. Ele pega a gente no meio da bagunça, da dúvida, do ceticismo, e faz o que só ele pode fazer. Porque milagre não é prêmio para quem é perfeito, é prova de que Deus é bom, mesmo quando a gente não é. Se você está lendo isso e pensa, mas o meu caso é diferente, saiba que Ana Clara também achava isso. Seixas também. Dona Maria também. Todos achavam que estavam além da ajuda, até descobrirem que estavam exatamente onde Deus queria que estivessem, no lugar onde os impossíveis viram testemunhos. A porta continua aberta. E a pergunta permanece:
Qual será o seu milagre? Ana Clara nunca esqueceu o dia em que entrou na Universal pela primeira vez. Era uma terça-feira à noite, e a chuva caía forte sobre São Paulo, como se o céu também chorasse com ela. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico, um tumor agressivo, e os médicos davam poucas esperanças. Prepare sua família, disseram. Mas dentro daquele templo, entre os louvores e as orações, algo mudou. Ela não sabia explicar, mas sentia uma paz que não vinha dela. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e falou com uma convicção que a deixou sem palavras: Deus já te curou. Agora, é só uma questão de tempo para você ver. Ana Clara saiu dali com o coração leve, mas a mente ainda cheia de dúvidas. Será que é real? Pensava. 3 meses depois, os exames mostravam: o tumor tinha sumido. Os médicos não tinham explicação. Isso não acontece, disseram. Mas aconteceu. Ana Clara voltou à Universal, dessa vez não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Ela subiu ao púlpito, seguiu o microfone com as mãos trêmulas e contou: eu entrei aqui para me despedir da vida. Mas Deus tinha outros planos. E não foi só ela. Do outro lado da cidade, Seixas, um homem que havia perdido tudo por causa das drogas, entrou na igreja arrastado pela esposa, só para fazer um favor. Ele não acreditava em nada, mas quando o pastor falou sobre a libertação que só Jesus dá, algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos e chorou como nunca. Naquela noite, a dependência que o destruía por anos foi quebrada. Hoje, Seixas é um obreiro na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade. Dona Maria, uma senhora de 78 anos que vivia amargurada depois da morte do marido, também achava que sua história tinha acabado. Até que, em um culto de quarta-feira, ela ouviu uma palavra que parecia feita só para ela: Deus não esqueceu de você. Naquele momento, ela sentiu o peso da solidão sair. Hoje, ela sorria ao contar como encontrou um novo propósito: ensinar crianças na escola bíblica. Essas histórias não são exceções. São o cotidiano da Universal. Um lugar onde Deus não olha para o passado, mas para o potencial de cada um. Onde o impossível se torna possível não por mérito humano, mas pela graça de um Deus que não desiste de ninguém. Se você está lendo isso e pensa que seu problema é grande demais, lembre-se, Ana Clara também achava. Seixas também. Dona Maria também. Mas eles descobriram que, quando Deus entra na história, nada fica igual. A pergunta ainda está no ar: qual será o seu milagre? A porta continua aberta. E o melhor de tudo: você não precisa estar pronto. Basta dar o primeiro passo. O milagre que começou com um passo. Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal arrastando mais do que os pés, levava anos de dívidas, um diagnóstico médico sem esperança e a certeza de que sua vida não tinha mais jeito. Mas ali, entre canções que falavam de restauração e palavras que ecoavam: Deus não esqueceu de você, algo dentro dela começou a se mexer. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi real. As primeiras semanas foram de lágrimas nos cultos, mãos trêmulas ao orar, e a voz embargada ao confessar suas lutas. Mas a cada domingo, ela voltava. Até que, num dia comum, enquanto ensinava às crianças na escola bíblica a história de Davi e Golias, uma menina de olhos brilhantes perguntou: Tia, e se o gigante for muito grande? Ana Clara sorriu, mas a pergunta a atingiu como um espelho: e se o meu gigante for mesmo grande demais? Naquela noite, ela sonhou. Não com anjos ou vozes, mas com uma imagem simples: suas próprias mãos, antes vazias, agora segurando um diploma. Ao acordar, ligou para a faculdade que havia abandonado anos antes. Ainda dá tempo de me matricular? A resposta foi sim. Um mês depois, o médico olhava perplexo para seus exames. Isso não faz sentido, a doença regressiu. Ana Clara sabia que fazia. Deus havia entrado na história. Hoje, ela não só forma crianças no amor de Deus como também se formou em pedagogia. As dívidas, quitadas uma a uma, de formas que só podem ser chamadas de divinas. O diagnóstico. Um lembrete de que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de segunda chance. A reflexão que fica. Se você está lendo isso com o coração apertado, saiba, seu é impossível não é uma sentença, é um convite.
Deus não está esperando você se arrumar para te abençoar, Ele está te chamando agora, com suas cicatrizes, medos e dúvidas. O milagre de Ana Clara não começou quando tudo se resolveu, mas quando ela decidiu crer que poderia se resolver. A lição: a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de dar o primeiro passo mesmo quando o caminho não está claro. A porta está aberta. Não entre quando estiver pronto. Entre para ficar pronto. E lembre-se, o maior milagre não é apenas o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você enquanto espera.